No silêncio esmagador do Atlântico Norte, a quase 5 quilômetros abaixo da superfície, repousa um colosso de aço que foi, durante meses, o terror dos mares. O Bismarck, orgulho da marinha alemã na Segunda Guerra, não era apenas um navio, era uma declaração de poder. Mas quando finalmente foi abatido em 1941, as águas profundas engoliram não só a embarcação, mas também um mistério que resistiria por décadas. O que realmente o fez afundar? Décadas depois, a busca por respostas levaria cientistas, militares e exploradores a descer até onde a luz não alcança. E foi lá, em meio à escuridão eterna, que um drone subaquático transmitiu imagens que até hoje dividem especialistas. O que aquelas câmeras revelaram não foi apenas um pedaço de história congelado no tempo, mas uma visão perturbadora que levantou novas perguntas, algumas tão incômodas que muitos prefeririam que jamais tivessem vindo à tona. Ao longo deste vídeo, você vai acompanhar os bastidores da caçada ao Bismarck, entender como esse gigante naval se tornou alvo da maior perseguição marítima da Segunda Guerra e, principalmente, descobrir o que os exploradores viram em suas ruínas, algo que não apenas chocou historiadores, mas também reacendeu teorias sobre seu verdadeiro fim. Para compreender o impacto do que foi encontrado, precisamos voltar a 1941, quando o Bismarck surgiu como a maior ameaça solitária ao domínio naval britânico. O Bismarck foi lançado ao mar em 1939, uma máquina de guerra projetada para resistir ao pior que o inimigo pudesse oferecer. Com blindagem lateral de até 32 centímetros e 8 canhões principais de 380 milímetros, era praticamente uma fortaleza flutuante. Na propaganda da época, ele representava a promessa de que nenhum navio britânico conseguiria enfrentá-lo em igualdade de condições. Essa confiança parecia justificada em 24 de maio de 1941, quando Bismarck encontrou o HMS Hood, orgulho da Marinha Real Britânica. O confronto durou menos de 10 minutos. Um disparo certeiro do Bismarck atingiu os paióis do Hood, que explodiu e se partiu ao meio diante de toda a frota britânica. Em questão de segundos, 1.415 tripulantes desapareceram no Atlântico, deixando apenas 3 sobreviventes. Para os britânicos, a destruição do Hood não foi apenas uma derrota militar. Foi uma ferida simbólica. O Reino Unido estava determinado a vingar seu navio e não mediria esforços. O que se seguiu foi uma caçada implacável. Enquanto Bismarck navegava em direção à costa francesa, onde pretendia realizar reparos, dezenas de navios britânicos foram mobilizados. Aviões de reconhecimento, cruzadores e porta-aviões vasculhavam o Atlântico em busca de sua localização. O destino da guerra no mar parecia estar em jogo. Na noite de 25 de maio, aviões torpedeiros Swordfish atacaram um gigante alemão. A maioria dos torpedos falhou, mas um único impacto foi suficiente para selar o destino da embarcação. O leme foi atingido e travou numa posição crítica. A partir daquele instante, o Bismarck perdeu sua maior arma, a mobilidade. Na madrugada seguinte, destruidores britânicos cercaram o navio, disparando torpedos e impedindo qualquer tentativa de reparo. E, na manhã de 27 de maio, o que restava da frota britânica desferiu o golpe final. Mais de 700 projéteis pesados foram disparados contra o Bismarck, transformando-o em uma sombra em chamas. Às 10h40 daquela manhã, a embarcação desaparecia sob as ondas. Dos mais de 2.200 tripulantes, apenas 114 sobreviveram. O Bismarck havia caído, mas não em silêncio. A dúvida sobre sua verdadeira causa de morte começava ali. Para a opinião pública britânica, o Bismarck havia sido afundado pelo poderio da frota real, vingança perfeita pela perda do Hood. Mas entre os sobreviventes alemães, uma versão diferente se espalhava. A de que a tripulação teria aberto válvulas, destruído compartimentos internos e até acionado cargas explosivas para garantir que o navio não fosse capturado. Essa suspeita levantava uma questão incômoda. Teria o Bismarck sido realmente derrotado em batalha, ou teria sido afundado pelos próprios homens que comandavam? Durante décadas, não havia como confirmar. O navio estava enterrado em águas profundas, inacessíveis à tecnologia da época. Relatos se acumulavam, mas a prova concreta permanecia oculta. Até 1989. Naquele ano, o explorador Robert Ballard, o mesmo que havia encontrado o Titanic, liderou uma expedição até a localização estimada do naufrágio. Usando um drone subaquático chamado Argo, ele vasculhou a escuridão em busca de pistas. Quando os primeiros sinais metálicos surgiram nos monitores, a tensão a bordo era palpável. A cada metro avançado, revelavam-se fragmentos de uma tragédia congelada no tempo. Chapas de aço, canhões retorcidos, destroços espalhados pelo fundo do mar. Mas quando o drone captou a imagem completa do casco,
os pesquisadores perceberam algo que contrariava décadas de convicções militares. A blindagem principal estava praticamente intacta. Não havia sinais de que projéteis ou torpedos tivessem atravessado os pontos vitais da embarcação. Aquilo que Ballard e sua equipe viam não era a imagem de um navio despedaçado pelo fogo inimigo. Era algo diferente e, de certo modo, muito mais perturbador. A revelação de que o casco do Bismarck estava praticamente intacto não apenas surpreendeu os exploradores, mas lançou uma sombra sobre a narrativa oficial que havia persistido por quase 50 anos. Afinal, como explicar que um navio atingido por centenas de disparos, alvo de torpedos e explosões constantes, pudesse repousar no fundo do oceano com tão poucas marcas visíveis em sua blindagem principal? Era como se a embarcação tivesse se rendido às profundezas não pela força do inimigo, mas por uma decisão deliberada. Enquanto o drone subaquático transmitia imagens em tempo real, a tripulação do navio de apoio observava em silêncio absoluto. Alguns registraram expressões de incredulidade, outros murmuraram entre si, mas todos tinham a mesma sensação: estavam diante de algo que poderia reescrever a história. O mito da vitória esmagadora britânica, o triunfo que vingou o rude e devolveu moral à Marinha Real, começava a se mostrar frágil. Entre os sobreviventes alemães, depoimentos antigos ganhavam uma nova dimensão. Muitos afirmavam que ordens haviam sido dadas para abrir as válvulas de alagamento e detonar cargas internas, justamente para evitar que o Bismarck fosse capturado e estudado pelos britânicos. Uma prática comum em situações extremas, conhecida como scuttling. Porém, confirmar esse ato em um dos navios mais poderosos da história naval era admitir que a vitória britânica não havia sido tão absoluta quanto se acreditava. E isso, para muitos, era simplesmente inaceitável. O dilema crescia a cada nova imagem. O drone mostrava seções inteiras do casco sem perfurações, torres de canhões ainda no lugar, e até corredores preservados pelo frio glacial das profundezas. Não parecia o retrato de uma embarcação despedaçada pela guerra, mas sim de um colosso que havia sido cuidadosamente entregue ao mar. Esse detalhe perturbador levantava uma pergunta ainda mais desconfortável: se o Bismarck não foi destruído pela artilharia britânica, por que tantas vidas foram ceifadas? A batalha final foi uma carnificina. Homens queimados, esmagados, arrastados para a água gelada. Centenas que imploravam por resgate, mas foram ignorados ou deixados à deriva em nome da pressa e do medo de submarinos alemães na área. Se de fato o navio foi deliberadamente afundado pelos seus próprios marinheiros, todo esse massacre teria sido, em grande parte, desnecessário. Os historiadores que acompanhavam a expedição começaram a divergir em suas interpretações. Alguns defendiam que, mesmo intacto, o navio não teria resistido por muito tempo aos danos acumulados. Outros insistiam que a integridade estrutural vista pelo drone era prova incontestável de que o Bismarck não caiu pela força inimiga, mas sim por uma decisão interna. Essa divisão refletia mais do que um debate técnico. Era a luta entre dois lados da memória coletiva, o orgulho britânico e a honra alemã. À medida que as imagens circulavam discretamente entre especialistas, mais perguntas surgiam. Se os alemães realmente afundaram seu próprio navio, por que tantos sobreviventes relatavam explosões internas? O que exatamente foi ativado lá dentro antes da submersão final? E, principalmente, por que algumas partes do interior mostravam sinais de destruição que não correspondiam a tiros ou torpedos? Era como se algo mais tivesse acontecido nos últimos minutos do Bismarck, algo que jamais fora revelado em relatórios oficiais. Os documentos britânicos da época, muitos ainda classificados, levantam outra camada de suspeita. Entre telegramas e diários de bordo, há registros de oficiais ordenando que qualquer menção ao estado real do casco fosse cuidadosamente omitida dos relatórios públicos. Essa tentativa de silenciar certos detalhes alimentou, anos mais tarde, teorias de conspiração. Teria a Marinha Real fabricado parte da narrativa para proteger sua imagem? Mas o verdadeiro choque viria quando o drone avançou por áreas que até então permaneciam inexploradas. Os corredores internos, mergulhados na escuridão, revelaram marcas estranhas, sinais de explosões que não vinham de fora, mas de dentro. Painéis retorcidos, estruturas esmagadas de forma irregular, como se pequenas detonações controladas tivessem sido acionadas em pontos estratégicos. Esse detalhe parecia confirmar a versão alemã. O Bismarck havia sido sabotado pela própria tripulação, de forma sistemática, antes de se entregar às profundezas. Contudo, no meio dessas descobertas, surgiu algo ainda mais perturbador. Em uma das câmeras, enquanto o drone deslizava por um corredor lateral, a luz refletiu em objetos que pareciam não ter relação direta com a estrutura do navio. Estruturas metálicas menores, quase cilíndricas,
que até hoje dividem opiniões. Alguns especialistas acreditam que eram partes do próprio armamento interno, arrancadas no impacto final. Outros defendem que eram artefatos adicionados depois, em um período ainda incerto, como se alguém tivesse voltado ao naufrágio para remover ou inserir algo ali. Essa última hipótese é a mais controversa, porque, se for verdadeira, significaria que o naufrágio do Bismarck não ficou intocado desde 1941, mas sim manipulado em algum momento posterior. E isso abre espaço para uma teoria ainda mais sombria, de que havia segredos a bordo que jamais poderiam ser revelados ao mundo. Enquanto as câmeras seguiam transmitindo, o clima entre a equipe de exploradores alternava entre fascínio e apreensão. Cada nova descoberta parecia afastá-los mais da história oficial e aproximá-los de um território incerto, onde fatos e mistérios se confundiam. E, no fundo, todos sabiam que ainda havia algo maior à espera. Porque o drone estava prestes a adentrar a seção mais preservada do Bismarck, aquela que poderia finalmente responder ou ampliar todas as perguntas. E foi nesse ponto, exatamente quando a tensão já se tornava insuportável, que os monitores a bordo exibiram imagens que ninguém esperava. O que surgiu diante das câmeras não apenas desafiava a lógica da guerra, mas aterrorizava até os mais experientes entre os exploradores. O drone atravessou os últimos corredores até chegar à parte mais preservada da embarcação, a sala de comando. As câmeras revelavam consoles cobertos por sedimentos, alavancas imobilizadas pelo tempo e estruturas metálicas que pareciam ter congelado no exato instante da destruição. Mas havia algo que ninguém esperava encontrar. Entre os destroços, parcialmente protegido por uma parede desmoronada, o drone revelou o que parecia ser um compartimento extra, não listado em nenhum esquema oficial do Bismarck. Um espaço estreito, escondido atrás de uma camada reforçada de aço. Quando a câmera avançou para dentro, o silêncio entre os exploradores foi absoluto. Ali dentro, havia cilindros metálicos com marcas incomuns, e alguns ainda traziam inscrições legíveis. Não eram armas comuns, nem equipamentos navais reconhecíveis. Eram objetos cuja presença levantava mais perguntas do que respostas. As imagens foram imediatamente registradas e transmitidas para análise, mas as reações a bordo foram de espanto. Um dos historiadores presentes comentou, em voz baixa, que nunca vira referência àquele compartimento em documentos oficiais. Outro observou que os cilindros não se assemelhavam a nada que fizesse parte do arsenal padrão da Kriegsmarine. Seriam experimentos, protótipos, ou algo tão secreto que sequer foi catalogado. Esse achado reabriu uma velha teoria, a de que o Bismarck transportava mais do que simples poder bélico. Alguns especulam que o navio poderia ter levado documentos estratégicos, tecnologias experimentais ou até informações de alto valor para o Terceiro Reich, que jamais deveriam cair em mãos inimigas. Se isso fosse verdade, faria sentido o esforço desesperado de afundá-lo intacto, impedindo que tais segredos fossem revelados. Mas havia outro detalhe ainda mais perturbador. No compartimento, próximo aos cilindros, o drone captou marcas de explosões direcionadas, quase como se cargas internas tivessem sido posicionadas para selar o espaço de forma definitiva. Isso indicava que alguém, nos momentos finais, pode ter recebido ordens específicas: destruir provas, eliminar qualquer vestígio e deixar para trás apenas ruínas. O dilema se tornava ainda maior. A versão oficial dizia que o Bismarck afundou após ser destruído pela Marinha Real. Mas as imagens mostravam algo diferente. Um casco quase intacto, detonações internas controladas e um compartimento secreto que jamais deveria ter sido encontrado. A pergunta inevitável era: o que realmente estava sendo protegido? As imagens desse achado foram posteriormente analisadas por especialistas, mas nunca houve consenso. Enquanto alguns defendem que eram apenas restos de armamentos convencionais, outros acreditam que o compartimento escondia segredos que poderiam mudar a interpretação da Segunda Guerra. A ausência de transparência oficial e a manutenção de documentos sob sigilo até hoje alimentam essa incerteza. O que é certo é que, desde então, o Bismarck deixou de ser apenas um símbolo de poder naval. Ele se tornou um enigma, um quebra-cabeça que mistura fatos históricos, manipulações políticas e mistérios não resolvidos. O drone que mergulhou em direção ao naufrágio não apenas trouxe imagens impressionantes de um gigante adormecido, mas também acendeu novas suspeitas sobre o que estava realmente em jogo naquela batalha. E no final, o que aterroriza não é apenas o que foi visto, mas o que permanece oculto. Porque talvez nunca saibamos a verdade completa. Talvez a história do Bismarck tenha sido moldada não apenas pelos vencedores, mas também por mãos que fizeram questão de apagar certos rastros para sempre.